Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um Tactus Podcast, seu podcast de negócio que sempre traz convidados diferenciados aqui para poder compartilhar conhecimento, para ajudar você a ter melhores resultados. Ou seja, você vai ter sempre a oportunidade de aprender muito dentro do nosso podcast. E como não poderia ser diferente, hoje nós temos uma temática, né, que é a temática de Growth Hacking. E nós vamos tratar sobre essa temática com um especialista que vai ajudar a desmistificar uma série de fatores, né, que você precisa entender como é que você pode utilizar, estratégia de golfe para o seu negócio, tá? E para isso, eu recebo o João Victor. Opa, Anderson, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Me apresentando um pouquinho, meu nome é João Victor Menino, não é nome artístico, é meu nome mesmo. Eu sou Growth Hacker desde 2014, vamos dizer assim, comecei desde a universidade, trabalhando com startups. Me despertou interesse essa área, justamente para ela englobar outros setores dentro da empresa, né? A gente conseguir, na verdade, casar ali o comercial com o marketing, com o sucesso do cliente, com o produto. Então, isso acabou me despertando esse interesse, já que a gente consegue ter uma visão 360 dos negócios. Muito bem. Cara, e até para equalizar a galera, né, sobre as estratégias de growth, né, o que a gente pode contextualizar o que seria growth nas empresas? Legal, Anderson. O que é muito comum hoje nas empresas? A gente chegar em um processo de crescimento onde ele fica estagnado, né? As empresas eles não veem mais caminhos para poder desenvolver ou escalar o seu negócio. O growth ele vem com um modelo de pensamento que nos permite, através das hipóteses, desenvolver ações e testes para sair daquela zona de conforto. Então, por exemplo, eu tenho um time comercial que sempre inicia a minha venda com uma determinada frase. E se eu alterar aquela frase, será que eu consigo vender mais? Eu vendo menos? Então, o growth vem para levantar esses pontos, tanto no marketing também, e às vezes, e se eu trocar a cor do meu banner que eu uso ali no site, se eu mudar o formato que eu crio um criativo, será que isso vai gerar mais engajamento? Então, vem com esse pensamento para a gente alavancar e escalar os negócios. Boa. E quando a gente pensa, né, numa estratégia de growth, nós estamos olhando, então, do ponto de vista de empresa, não somente pela área de marketing, né? Mas estamos olhando para a área de marketing, área de vendas e o que mais? Perfeito. O produto em si também, né? Porque se eu não tenho um produto que funcione ou é atrativo para o mercado, ou estou entregando o que o mercado precisa, não adianta, ele não vai escalar, ele não vai sair daquela zona de conforto que eu citei. Então, desde o sucesso do cliente, que acaba sendo um processo de retenção, né? Mais barato manter um cliente que trazer um novo, entra também, por exemplo, com um processo de growth, né? Eu gosto de falar que é sempre essa visão 360 do seu negócio. Como você capta, como você retém, como você vende e como você faz seu cliente gastar mais. Então, tudo isso está englobado em growth. Tem-se esse pensamento muito que growth é focado em marketing, né? Principalmente Sim, quando a gente fala em tráfego pago, sim. por exemplo, mas vai além disso, né? Meu tráfego pode estar maravilhoso e eu não consigo vender mais. Sim. Então, a gente consegue englobar outros setores da empresa. E quando a gente fala de hacking, nós estamos indo além, né? Unificando duas palavras ali, transformando num termo, né? Exato. O hacking vem de hackear mesmo, é Sim, da gente fazer ali esse hack para conseguir crescer. Não necessariamente tem que ser um hack maligno, né? sim. Não é hackear de a gente invadir algum sistema e fazer dar certo, mas é um hack justamente de mexer ali, de fuçar, de ver o que está acontecendo, o que está dando certo, o que não está, e mexer dentro do nosso processo. E aí ele começa a gerar atalhos de resultados, né? Dentro de Exatamente. do ponto Exatamente. de vista estratégico. Isso. E como foi que você começou a desenvolver, né, essa temática? Uma vez você falou que em 2014 isso ainda era muito embrionário, né? Exato. Eu tive uma oportunidade de me conectar com startups na universidade, num momento em que começava muito também ali sobre startups e tudo mais. Então, eu me envolvi num polo de desenvolvimento de startups que Minas Gerais, confesso que não lembro se atualmente ainda é, mas já foi um polo de grandes startups surgindo ali. E nesse momento, Que foi o. a gente tem ali Simpla, a gente tem startups como o Inter, né? Começou com startup, não são mais, mas são Mas desenvolvidas. o polo lá de Minas que você. Quando eu falo polo de Minas, não necessariamente teve essa consideração. Não necessariamente nós tínhamos ali um lugar ali, vamos Ah, supor, sim, um entendi. Tecnoparque, por exemplo, mas a gente tinha essa consideração de desenvolvimento Sim. Uhum. dessas empresas. Então, sempre ligado muito à inovação.
E eu comecei a achar muito interessante essa ideia de sair da caixinha, sair do novo. A gente tem um marketing digital, beleza. Mas o que a gente pode fazer além? Às vezes a gente fazia um marketing digital, estava performando bem, mas na hora que chegava no comercial não estava gerando venda. E o time de marketing não sabia o que acontecia no comercial, porque ele só via os resultados de marketing. E aí, quando você chegava lá na ponta, o atendimento não era bom, às vezes o vendedor abandonava o lead, ou seja, não tinha essa visão no marketing, e às vezes a gente acabava mexendo em algo que estava bom para tentar melhorar algum problema que não estava ali. Então eu comecei a ter esse interesse em ter essa visão 360 do negócio, de saber o que estava acontecendo, de ter os dados, poder segmentar eles, fazer essas correções. Então acabou que eu fui entrando um pouco nisso, não sabia que era growth, eu fui fazendo, até chegou um ponto que eu fui aprofundar, estudar e descobri que realmente tinha um nome para isso que eu já fazia, que eu gostava de fazer ali dentro. Algumas empresas hoje elas estão defendendo a ideia de que ao invés de você ter uma área de marketing e venda, você tem uma área de growth, né? O que você pensa em relação a isso? Legal. Eu gosto muito, eu venho atuando assim em algumas empresas que eu dou consultoria, ter um time de crescimento focado no seu negócio hoje em dia é muito importante, né? Foi o que gerou esse crescimento, por exemplo, do Facebook, né? O Facebook começou lá com um funcionário focado no crescimento da empresa e hoje já tem um time aí com mais de 100 funcionários focados, né? Divididos por produto, por segmento da meta. Então, é bem importante. Lógico que a gente tem que entender que um time de crescimento não necessariamente ele inibe um time comercial e um time de marketing. Sim. O time comercial ele tem que existir. Você tem que ter um gestor comercial, você tem que ter um atendente, isso funciona de uma forma. Seu time de marketing ele também tem que existir. Tem que ser seu designer, seu videomaker, seu social media e dentro disso um time de crescimento, um time de growth focado em ter essa visão entre marketing e vendas, ou você também ter a visão de produto, que é muito importante, entender se o produto funciona e também não inibe se você ter um time de produto, né? E às vezes um time, quando a gente fala um time, não é ter 10, 15 pessoas, é uma pessoa focada em vendas, às vezes tem uma pessoa focada em marketing, você tem uma pessoa que está tendo essa visão ali estratégica de unir esses dois pontos. Bom, e quando a gente pensa do ponto de vista hierárquico de uma empresa, né, considerando que você tem lá o seu time de marketing, você tem o seu time de vendas e você tem a área ou o profissional de growth nesse caso. Esses dois times eles não vão se reportar para growth no caso, né? Growth ele vai ser um apoio para essas duas áreas na visão estratégica ou funcionaria diferente? Legal. Como eu já atuei sendo um diretor de crescimento, eu tinha um gestor de marketing, eu tinha gestores comerciais e eles reportavam a mim. E eu Entendi. estava ali dentro trazendo essa parte estratégica para eles. Eles têm a capacidade deles tomar as decisões dentro da área dele, mas eles têm um direcionamento focado na estratégia da empresa, o que é muito importante e às vezes falta, como você não tem essa comunicação. Por quê? A comunicação entre marketing e vendas é uma dificuldade das Sim, empresas, na maioria acaba das que empresas. ficam duas áreas muito, elas estão inteiramente ligadas, mas elas são muito distintas e acaba ficando ali um silo entre as duas áreas, né? Exato. Isso acaba prejudicando até a performance do negócio. Exato. E a ideia, às vezes, você tem uma pessoa que faz essa ponte, por exemplo. Entendeu? Entendi. E isso faz expressivo o resultado que isso causa e a melhora que traz em potencialização e tração da empresa. E pensando no profissional que ele quer se especializar para essa área, né? Para atender estratégias de crescimento, o pensamento dele é muito diferente de um profissional de marketing? Legal. O growth ele é muito focado em análise em dados. Né? O que faz a gente desenvolver metas, entender como é que o nosso negócio está funcionando, são os dados. O profissional de marketing ele tem muito da essência criativa, que a gente precisa em growth, porque não dá para a gente inovar também se a gente não for criativo. Então, o profissional de marketing ele consegue sim migrar, ele está intercalando, ele está funcionando dentro dessas duas áreas, e ele vai ter que ter um aprofundamento mais ali em BI, às vezes um Python que funciona muito bem, hoje em dia está me ajudando bastante. O entendimento de analytics, que são às vezes características também que o profissional de marketing já tem, né? E o growth ele entra como um modelo de pensamento para ele, que é o objetivo, a hipótese, o teste e a análise, que é o ciclo. Eu tenho meu objetivo, eu vou descrever ele, se eu fizer determinada ação, eu vou ter X resultado, rodo a minha ação, analiso se deu aquele resultado que eu quero ou não e continuo nesse ciclo. Então, objetivo, Hipótese, teste e e análise. análise. Então, você vai sempre rodar esse ciclo. Isso, é um ciclo e sempre você vai acabar, no final da análise, você vai estar vendo se seu objetivo foi alcançado ou não. Boa. E aí você traçou, olha, realmente
melhorou. Não, piorou. O que pode acontecer também, nem todo teste que a gente faz vai melhorar. Claro. Né? Então a gente fez um teste, piorou, beleza, vamos voltar para o que estava antes, vamos testar de outra forma. E dessa forma a gente consegue ter uma mensuração e saber o que a gente está fazendo também, para a gente não ficar sempre ali perdido nos nossos testes. Né? A gente faz a mesma coisa, às vezes pede, troca o funcionário, ele não sabe o que ele foi feito, trocou um colaborador da empresa, ele não tem nenhum registro. Então esse ciclo ele ajuda bastante nisso. Bom, e aí quando a gente, vamos pensar um objetivo aí para equalizar essa equação aí. Vamos imaginar que o objetivo nosso seja, por exemplo, fortalecer um canal de vendas. Então, eu tenho lá, por exemplo, um canal de vendas de parcerias. Perfeito. E esse canal de vendas, ele tem potencial, mas ele ainda está ali, por exemplo, muito embrionário do ponto de vista de resultados. E aí, eu poderia, por exemplo, usar como hipótese nesse caso o quê? Legal. Vamos colocar aqui que esse canal de parceria seria uma plataforma que conecta parcerias. Vamos Perfeito. pensar ali. Eu tenho 2 pontos que eu tenho que trazer de clientes. O cara que quer a parceria e o cara que quer arrumar uma parceria, né? Assim, o que quer oferecer e o que está precisando naquele momento. Boa. Eu tenho 2 linhas de usuários para trazer, pensando assim. Ou seja, um ponto. Será que a minha plataforma ela é intuitiva para quem está entrando entender? Eu comunico com os 2 públicos, por exemplo. O que acontece muito? Eu quero falar com 2 segmentos na mesma página, não funciona. Então, vou primeiro teste. Vou criar 2 páginas para conectar 2 perfis diferentes. Vou rodar essas 2 páginas simultâneas. Será que meu número de acessos vai aumentar ou não? O número de cadastros vai aumentar ou não? Às vezes eu estou oferecendo parceria, mas tem algum outro termo no mercado que dissemine mais o que estão buscando. Então, e se eu testar essa página com um termo diferente? Tem um botão ali de contactar ou cadastrar. Ele está bem apagadinho. E se eu mudar a cor desse botão? Será que vai ter mais pessoas clicando nele? Tem um campo de cadastro. Se eu tirar o campo de cadastro e colocar um WhatsApp para falar diretamente, será que vai ser mais interessante? Então, essas são hipóteses que eu consigo testar na minha página. Lógico que você não vai sair testando todas de uma Claro. vez, né? Mas sempre já tem um resultado, pega esse resultado, faça a variação e coloque para rodar com a variável dele. Boa. E à medida que o tempo vai passando, você vai também pegando experiência, né? Você já sabe, por exemplo, que o botão laranja ele gera mais conversão, ou que você substituiu a página de cadastro por um WhatsApp e ele pode avançar, por exemplo, ali mais etapas da pessoa dentro da página e por aí vai. Então você vai considerando também essas informações já aprendidas dentro do processo de growth. Perfeito, sim. Tem algumas coisas que basicamente funcionam para todo o mercado. Um exemplo muito simples é você ter um chatbot numa página, que ele, né, a janelinha ali, na hora que o pop-up sobe, se tiver uma foto de um atendente, né, uma pessoa, é muito mais carismático para a pessoa conversar do que tiver a foto de um robô, por exemplo. Isso é um hack de conversão, por exemplo. As pessoas tendem a querer conversar muito mais com uma pessoa humana do que com um robô. Então, isso já é um hack que funciona. Como é que você chega a essa conclusão? Usando 2 páginas iguais e colocando para rodar? Nesse caso já é uma coisa de experiência, mas Já é de como é que você experiência. testa? Você faz 2 páginas iguais, um com uma fotinha de uma vendedora, outro com a fotinha de um avatarzinho lá Entendi. criado pelo design. Boa. E você, imagina que você fica olhando para as coisas e fica vendo um monte de erro, né? Porque é inevitável. Acontece bastante. Tem algumas coisas, principalmente nessas características que a gente já sabe, que a gente já tem marcado, né, já ao longo da trajetória ali, a gente já bate o olho e fala, cara, aquilo ali, se ele mudasse de X para Y, daria um resultado tão Como melhor. se segurar? E como que eu falo? Às vezes você está conversando com alguém, a pessoa te mostrando um projeto super entusiasmado, e você fala, nossa, legal, mas tem muito erro, cara. Tem muita coisa que você consegue otimizar aí seu produto, seu serviço, sua empresa hoje. E aí, por isso que eu dou mentoria, porque aí, basicamente, a mentoria você junta a fome com a vontade de comer. Que é literalmente essa vontade de ficar dando pitaco nas coisas dos outros, Entendi. sem ser seu ali de verdade. Mas você tem, assim, pensando em página, por exemplo, Uhum. se você fosse elencar, por exemplo, ali, sei lá, 3 erros que a galera comete com muita frequência que já resolveria uma boa parte de resultado, assim, alguma coisa assim que você poderia deixar para o pessoal. Página, site, página no geral. O primeiro bloco, que é a primeira impressão. Sim. Primeira dobra, no A caso. primeira dobra, no caso, né, que o lead tem, o prospect tem quando entra, não tem informação clara do que ele está entrando. Ou seja, não precisa ter muito.
uma frase que já define o seu produto ou o seu serviço, isso aí já faz ele ficar na página. Faz sentido ter uma CTA nessa primeira página, nessa primeira... Faz sentido sim ter um CTA ali, mas tem que estar muito claro o que ele está entrando. Porque às vezes ele veio de um tráfego, ele veio do Google e ele entra numa página, mas não é o que ele viu no anúncio. Então isso aí já tem um churn muito alto, né, de um lead que entra. Uma coisa que eu observo bastante que as pessoas fazem é trabalhar, às vezes, tá preocupado com a cor ali do site, ficar bonitinho e tudo mais, coloca um CTA muito opaco, muito sumido. Então, ou às vezes o CTA ele tá escondido, demora a ter um... Tem que ser destacado. Tem. Geralmente verde é a cor ali que chama atenção, porque hoje em dia o verde ele remete ao WhatsApp. Então a pessoa vê um botão verde, ela já pensa, vou cair no WhatsApp, vou conversar com alguém. Entendi. Então isso já intuitivamente a pessoa já... Exato, Boa. exatamente. E outro erro... Vamos colocar os botões verdes no nosso site. Vamos rever tudo. Bruno, reveja tudo, porque agora vamos colocar os botões verdes. Ajuda bastante. E tem um que assim, pra mim é um bem grave, que é ter o Instagram numa página de vendas. Se você quer gerar um cadastro, você quer que a pessoa entre em contato com você por WhatsApp, o seu chat, nunca coloque em nenhuma outra rede social ali. Porque você está dando uma válvula de escape para ela que não é a ação que você quer naquele momento. Ou seja, não faça a pessoa pensar, facilite a decisão dela. Exato, exatamente. E aí, se você criar uma outra etapa, você vai gerar um processo de fricção para esse contato, por exemplo, que pode atrapalhar. Exato. Aí ela cai no seu Instagram, ela vê uma comunicação diferente, uma empresa que tem, né, multiprodutos. Ela já vê que não é aquilo que ela está procurando, tchau. Ela vai voltar lá no Google, procurar outra empresa e linkar. Entendi. Sem contar também que, tipo, na hora que ela cai no Instagram, a chance dela se perder com outras coisas ali é fácil, Exato, né? aparecer um Reels ali, ela já tá assistindo, esqueceu que ela tava olhando antes. E esquece. Esquece. Porque o cérebro nosso é de uma forma hoje que é difícil a gente poder entender. Começou a falar com um cara aqui, você tá falando com uma pessoa aqui, agora mesmo. Eu tava falando com uma pessoa um pouco antes aqui. Aí eu fui no banheiro antes de a gente começar. No banheiro eu lembrei, falei, gente, eu deixei o cara falando sozinho. Aí, pra eu não esquecer dele, eu fui lá e coloquei na minha agenda pra depois do nosso podcast eu voltar a conversa, porque tipo, eu já não ia lembrar mais. Sim. A gente esquece muito, porque você coloca outra coisa, nosso cérebro é muito imediatista, né? É tanta coisa ao mesmo tempo que você vai substituindo por outras tarefas, você simplesmente esquece. Exatamente. Tem uma técnica que entra bastante growth, que é CRO, que é para otimização de conversão, né? Que uma das dicas é não dê espaço de fuga ali para o seu cliente, não deixe seu lead, não deixe nada ali atrativo para ele à vista, na verdade, que vai fazer ele sair da sua página, né? É muito comum a gente ver isso muito em sites de empresas vendendo roupa, por exemplo. Quando você entra na página que você está procurando uma camisa, você vê que não tem mais nada além de só camisa. Se você coloca ali alguma coisinha naquela página, compre também um short, sem ser no carrinho, a pessoa vai pro short, ela esqueceu que ela estava olhando camisa e no final não vai levar nada. Não leva nada, porque no final das contas não era o que ela queria e no final das contas ela se perdeu e acabou que você deu uma outra oferta e pronto, perdeu. Exato. Agora, por exemplo, pensando numa estratégia de upsell ou downsell nesse caso, é possível você fazer essa oferta na hora que ela já preenche o carrinho, por exemplo, ofertar alguma coisa complementar? Exato, porque aí ela já tem a decisão dela, ela já gastou o tempo que ela queria procurando, por exemplo, seguindo o exemplo, a camisa, ela já olhou, ela já achou, e aí sim, na hora que ela já tá com aquilo certo na cabeça dela, você oferta ela no carrinho. Por quê? Se ela não fechar no carrinho, depois você vai mandar um e-mail para ela de carrinho abandonado, lembrando ela que a camisa dela tá lá no carrinho. Sim. Ou seja, você já criou um processo ali que você tem uma segmentação, uma linha, né, uma linha de extração ali com ela para fazer ela comprar. Né, que é mandar depois um e-mail de carrinho abandonado. Quem nunca fechou um carrinho, deu 3 minutos, está lá o e-mail da plataforma. Quando não o remarketing em seguida, né? Quando o remarketing em seguida, do mesmo produto. Né? Sim. E aí isso é uma coisa interessante, que é a personalização. Quando você for trabalhar com remarketing, fazer alguma estratégia nesse sentido, é você personalizar para aquilo que o seu lead, seu prospect estava procurando. Então isso também é bem interessante. Que aí você vai linkar, por exemplo, exatamente aquele produto que ele estava olhando e é esse produto que vai aparecer para ele no remarketing. Exato, exatamente. Porque você consegue taguear ali pela página, o que ele tem, esse produto oferta novamente. Boa. E pensando numa esteira mais longa de produtos e tal, hoje tem muitas empresas utilizando um funil mais infinito, né? Ou seja, ele tem várias possibilidades. Se a pessoa não aceitar o produto, vai ter uma outra oferta, ou se ela comprar um outro produto, ela já recebe uma outra oferta, se ela comprar aquele produto ou não comprar. Ou seja, cria-se um funil infinito. Você já
trabalhou com esse tipo de estratégia? Sim, eu falo, uma coisa que eu gosto muito que é o nosso cliente ele não vai vir necessariamente para onde a gente está imaginando que ele venha. Boa. Então, a gente tem que ter essa visão de tudo funcionando, nem que seja o mínimo de cada parte para que isso funcione. Ou seja, o cara entrou, hoje ele comprou um lápis na minha loja, amanhã eu consigo fazer ele comprar uma borracha. E depois eu consigo fazer ele comprar um papel. Ou seja, eu já tenho o contato dele, eu economizo muito mais, né? Porque eu vejo muita empresa muito focada, às vezes preocupada ali. Meu tráfego, entrar cliente, entrar cliente, mas beleza, e os que você já tem? O que que você faz por eles? Que o Né? CAC já foi pago, né? Exatamente. Então, às vezes, tem essa preocupação muito grande com eu tenho que trazer cliente, eu tenho que trazer mais lead, eu tenho que entrar, meu comercial tem que vender todo dia mais, 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 mais. E aí, o cara que já está lá dentro, ele está esquecido, você não faz ele gastar mais, você não retém ele, você não faz ele indicar você. E aí, e isso acontece muito, né? Até essa semana eu tive uma conversa sobre isso, chegaram para mim e falaram assim, João, eu estou preocupado com o tráfego, eu acho que está convertendo pouco. Eu falei, beleza. Mas a gente, olha, a gente tem X clientes aqui que a gente consegue ofertar mais isso. Vamos fazer um programa de indicação? A gente gasta R$ 100 para trazer um lead. Se eu pagar R$ 50 para ele, gastar R$ 50 com ele Pela a cada indicação. indicação, eu estou economizando R$ 50. E a É, pessoa às vezes não consegue pensar nisso como sendo uma lógica. exato. E ela está preocupada em abaixar o CAC, ela está preocupada em trazer mais clientes lá na ponta. Então, por exemplo, o Funil Infinito ele funciona para isso. Ele funciona para você fazer um upsell, né? Você fazer o seu cliente gastar mais, comprar mais produtos, oferecer ele novas funcionalidades da sua plataforma, de uma forma que você não está ali focado no CAC todo dia de trazer alguém necessariamente. Ó. E voltando ao assunto que a gente estava falando das páginas, né? Então vamos lá. Então pensando numa landing page específica. Então nós falamos lá da primeira Perfeito. dobra, você ter ali uma clareza do que você de fato faz ou oferta, Uhum. enfim, o que é o seu serviço, depende ali do que você está criando a sua landing page, e você ter um CTA bem claro e utilizar um botão que ele seja perceptível e de preferência utilizar um verde por conta da facilidade Sim. de integrar ali com a visão do que seria um WhatsApp e tal. Aí, beleza, a pessoa começou a descer. Então vamos lá, você está ali olhando o comportamento dele numa página lá, talvez a curva de calor e tal. Uhum. Que outros elementos que é importante a gente dar atenção? Legal. Storytelling. Storytelling. A pessoa entrou na minha página, ela tem uma dor que ela está querendo solucionar com o meu produto, com o meu serviço. Por que não explicar para ela que ela tem essa dor? Às vezes ela está procurando pela dor dela ali. Então, eu vou reforçar com ela. Primeira coisa, eu vou reforçar essa dor que ela tem. E vou me trazer já como uma solução para ela. Né? Ela é o spin ali também, né? Spin, né? De Sim. vendas. A pessoa tem que entender que ela precisa do meu produto antes de eu já querer vender para ela. Então, eu estou ofertando ali no primeiro bloco, ali no primeiro banner do site, mas eu não tô ali vendendo para ela diretamente. Eu tô falando para ela melhore, tô falando com ela tenha mais, eu tô falando com ela mude, né? E aí a gente vai descendo explicando para ela por que que ela tem que estar com a gente. Por que que a gente está ofertando diferente no mercado e o que que eu acho que é o mais importante nesse sentido o que não está com o meu produto, com o meu serviço ocasiona na vida dela. Ou seja, criar nela uma sensação de perda pelo fato de ela não ter acesso ao produto ou serviço. Exatamente. Porque assim ela vai entender, não, realmente, se eu não fechar com a Tactus hoje, se eu não tiver esse serviço na minha empresa, o que for, eu vou estar perdendo X. Seria, por exemplo, como reforçar a dor, que é exatamente a dor que a pessoa resolve com o produto. Exato. Exatamente. E Então, aí, quando eu reforço essa dor, eu vou trazer para ela ali as pessoas que já solucionaram essa dor. Que aí eu tenho meus depoimentos, eu tenho as boa. pessoas que já estão falando, Prova não, social. a prova social. Entendeu? Então, uma receitinha de bolo que a Sim, gente claro, aplica, lógico. mas ela funciona muito bem, né? A maioria dos segmentos de público vem funcionando muito bem essa receita. Por quê? Na hora que você fecha ali mostrando que você tem uma prova social, você tem clientes realmente satisfeitos com o seu produto, e aí você vem reforçando e mostrando o que aquela pessoa vai ter. Aí sim, você começa a falar muito do produto. Pô, você vai ter a plataforma, você vai assinar, você vai ter tal benefício, acesso a isso, acesso, né, acesso a tal melhoria, a versão demo, perdão, a versão Pro. Então isso, aí a pessoa fala, nossa, além de solucionar o que eu preciso, além de melhorar
a minha empresa, meu serviço, meu dia a dia, eu ainda vou ter mais benefícios. E ela vai ficar mais instigada a estar testando, né? Ou a estar contratando naquele momento. E uma coisa que sempre funciona, gente, trial é 7 dias grátis ou teste por 30 dias o seu dinheiro de volta. Isso aí é uma coisa que sempre funciona. Ou seja, se você tiver, no caso, ofertando algo que seja tipo um app, um programa, qualquer que seja, ou um SaaS, faz total sentido você ofertar, por exemplo, ali um trial. Faz. Por quê? Ele não tem custo para você. Sim, E você está trocando uma coisa, na verdade, com esse. Ele não é, na verdade, está saindo tão gratuito pro político, porque ele está te dando os dados dele, ele está te dando o contato dele e a oportunidade, se ele não manter, de você vender para ele posteriormente. Então, você tem um fluxo ali que ele entrou, ele testou por 7 dias, beleza, eu não quero mais. Você tem o e-mail dele, você tem o telefone dele, você tem o nome dele, e você tem todo um processo para desenvolver com ele de fazer ele voltar a reter, né, e de reter esse cliente. Tirando que isso, assim, eu falo que o trial não é tão gratuito justamente por isso, porque é uma entendi. troca. É como se fosse um Uhum, material rico que você oferece um sim, e-book em troca do e-mail da pessoa. A diferença é que eu estou oferecendo a oportunidade de usar minha plataforma usar a gratuitamente. plataforma. E aí, quando se trata, por exemplo, de um serviço, no caso, você dá a garantia, se você não ficar satisfeito, você recebe o seu dinheiro de volta, ou se você tem 7 dias para solicitar reembolso se não fizer sentido, ou seja, você está tirando a responsabilidade sua em cima do produto, dele em cima do produto, jogando para você, no caso, como vendedor, né? Exato. Porque um pensamento, poxa, deve ser muito bom para ele falar que se em 30 dias eu não gostar, ele tá me devolvendo meu dinheiro. Ele, né, a impressão que passa ali para quem tá vendo, às vezes, o lead que tá olhando aquilo nossa, realmente deve ser muito bom, porque para ele tá devolvendo o dinheiro se eu não gostar, né? E, na verdade não é muito bem assim que funciona na plataforma, né? Sim, Ela só claro. não vai ter custo para mim, mas pro lead aquilo é sensacional. E até a questão, por exemplo, de garantia, que é dado de 7 dias, na verdade, já é obrigatório ter, né? Exato, a gente colocou a garantia do seu dia de volta em 7 dias, porque é uma coisa que por lei já é Já é obrigatório da gente obrigado, sim, fazer, né? exato. Então, na verdade, você só está reforçando uma coisa que às vezes o próprio consumidor não sabe Ele que, não que sabe. existe, mas você está transformando isso como se fosse, de fato, um diferencial, né? Ou seja, um gatilho ali de, de garantia ali para ajudar no processo. Boa. Quando fala de testemunho ou de depoimentos, existem formas diferentes que vão gerar melhores resultados do que outras? Legal. Isso varia bastante com o segmento. É Entendi. uma observação que eu já fiz, e aí realmente a gente tem que entender como é que é o nossa persona ali, né, o nosso público-alvo no geral. Mas o que geralmente tem depoimentos que, quando falam de valor financeiro, eles funcionam muito bem. Tem depoimentos que são mais quantitativos que funcionam melhor. Então isso varia realmente de como o seu público comporta. Às vezes questões de mudança de vida, dependendo do serviço que você vende. Nossa, isso mudou a minha vida de tal forma. Vende a transformação, no Você caso. vende a transformação. Então, isso varia bastante, né? Então, cabe a gente entender o que que vai comunicar melhor com o nosso público. Pô. E se for, por exemplo, ali em termos de produto, tem muitos que você consegue colocar os reviews lá do produto. Isso também ajuda no caso, né? Ajuda. Principalmente se tiver um review do produto, não da empresa, né? Mas um cliente que comprou chegou, abriu em casa. Eu acho que a AliExpress faz muito isso, né? Sim, aham. Ter ali, então isso funciona bastante para conversão, porque a pessoa ela tem uma garantia de que aquilo é de fato o que O ela vai real, né? comprar, exato. Por quê? O que passa mais segurança para um cliente, para um consumidor, é um outro consumidor falando com ele, não o Uhum. dono da empresa ou o vendedor, né? Então isso funciona bastante. Até mesmo às vezes em comercial. Mandar um vídeo de depoimento de um cliente no próprio WhatsApp, no atendimento comercial, funciona bastante, por Sim, exemplo. Então, pô, funciona bem. sim. Que acaba personalizando, talvez dependendo até do que ele faz, pode até personalizar esse próprio atendimento, né? Eu já vi, por exemplo, ali pessoas que gravam ali um conteúdo ou um áudio específico para aquela pessoa no processo para reforçar o processo de venda, às vezes até pegando ali, por exemplo, ali a referência ali, vamos imaginar, por exemplo, ali uma empresa que está vendendo o curso e vai ter ali o professor, né? Então o próprio professor vai lá e grava um áudio e o time comercial usa aquele áudio para mandar para aquela pessoa no processo de negociação ou até para reforçar a compra que foi feita como uma forma, por exemplo, ali de quebrar talvez ali uma dissonância cognitiva de pós-venda que a pessoa teve ali de arrependimento, ou até para reforçar um processo de venda, no caso
de a pessoa que está ainda em dúvida, né? Então, são uma série de coisas que dá para você fazer que vai facilitar ali o fechamento daquela venda ou até a retenção daquele cliente, né? Exato, aí isso cai naquilo que a gente falou da personalização. Você personaliza de acordo com que o seu lead está procurando. Funciona muito bem. Principalmente, né, focado pensando na comunicação do comercial. Bom, você falou que utiliza muita tecnologia, né? E não dá para a gente hoje falar de Growth Hack se a gente não utilizar tecnologia. O Growth ele surgiu lá no Vale do Silício justamente para empresas de empresa digital, mercado digital, empresa de tecnologia. O que a gente faz hoje? A gente adapta esse processo, né? Porque quando a gente fala em Growth, é focado em escala, Uhum. né? É difícil você escalar um produto físico, né? Sim. Você depende de fornecedores, você depende de indústria, de fábrica, de produção. E quando você traz o processo de escala para o negócio, você entra no mercado digital. Porque o mercado digital, você não tem essas travas, né? E por isso envolve tanta tecnologia. Então, a gente tem que ter uma automação para fazer rodar, porque não dá para ficar sempre com um time comercial ali travado. Às vezes eu preciso de ter um bot que vai ajudar no atendimento para a gente liberar ter mais volume. A gente precisa de ter uma automação de e-mail, uma automação de SMS, de WhatsApp, às vezes até no próprio chat do Instagram a gente faz uma automação. Então a gente acaba conectando essa tecnologia para ajudar nesse processo. Oh. E você falou que tem coisas também que vocês utilizam em Python, né? Que você desenvolve, no caso, algumas tecnologias, robotização e tal. Legal. Em Python eu estou estudando bem focado em previsibilidade de comportamento de usuário. Então, o que a gente Explique faz? sobre isso. A gente consegue hoje, a partir dos dados que a gente tem, desenvolver uma forma das nossas metas, das atribuições serem mais direcionadas, justamente porque essa inteligência ela consegue já ver os perfis do meu cliente, o que eu tenho ali de cliente, aquele perfil ele encaixou mais em tal etapa do processo, ele desenvolveu mais de tal forma, e eu consigo falar, olha, se você trazer mais desse perfil vai gerar tanto, o perfil Y vai gerar de uma outra forma. Então, quando a gente levanta a nossa hipótese lá para testar ela, eu já tenho um dado que ele fala, olha, essa hipótese aqui, se você se basear no que nós trouxemos de clientes em abril, por exemplo, a probabilidade de você ser mais assertivo com ela é maior. E aí a gente vem trabalhando para desenvolver isso. Interessante, hein? Aí vai para um nível de complexidade maior, né? Assim, eu comecei a estudar para programar, eu desisti, assim, desisti não, mas falei assim, não dá muita parte de programação não, vou colocar um cara que tem Para fazer para isso, fazer né? essa parte, a gente entra só com o estratégico, porque realmente é bem complexo, mas é bem interessante. Python não é uma linguagem tão complicada, ela é uma Não, linguagem né? fácil, A gente utiliza aqui. o difícil é você conectar ela para fazer isso, assim, de Sim, uma forma sim. bem assertiva. Porque aí talvez no ponto de vista estratégico você sabe o que você quer, mas na hora que você vai colocar Você vai ali. colocar a mão na massa para realmente desenvolver é bem complicado. E aí entra, voltando lá no que a gente falou nisso, que é o time de crescimento, que é um time multidisciplinar. Multidisciplinar. Então, até pensando, por exemplo, ali na formação desse time, né? Então, vamos lá. Você tem. Então, de cara, você já tem um programador no meio. Tem que ter programador. Você tem que ter um cientista de dados, não? Ou o próprio Wrecker ele vai fazer esse trabalho de cientista de dados, nesse Legal. caso? Depende do tamanho do seu negócio ali, qual que tem que ser o seu foco. Tá. Se a gente está num processo já realmente grande, uma empresa maior, você tem que ter um cientista de dados, por quê? O cara que vai ser o cabeça ali, o head, ou o diretor, ele tem que estar focado em estratégico. Tá, Ele não tem que ser o cara que está gerando aquilo e computando e fazendo. Ele tem que ser o cara que fala, olha, você vai precisar de puxar esses dados, você vai passar esses dados para nossa estratégia aqui, e o que a gente vai avaliar dentro disso. Por quê? Se você é menor, você tem realmente, né, mão na massa, modelo startup ali, né, Lean Startup, beleza, vamos fazer, o próprio hack, ele faz essa análise de dados, entendeu? Mas é importante, independente do seu tamanho, você ter. No caso, pensando em startups, obviamente eles trabalham com uma estratégia mais enxuta e tal, né? Exato. Por isso você usa um modelo Lean para poder facilitar que eles possam conseguir ter resultados com uma equipe menor, né? Exato, às vezes é um cara, às vezes é o CEO mesmo que ele Que faz isso, né? isso, Sim, exato. exatamente. Porque às vezes esse CEO ele já era um programador, né? Então, e aí ele já assumiu a posição de CEO e aí, enfim, ele vai desenvolvendo e já tem uma visão mais lógica também para ajudar também, né? Exato, porque assim, falando em modelo startup, o CEO ele é vendedor, o cara de marketing, o
o cara de produto e o growth hacker. Exatamente, é tudo. Exato. E aí chega num ponto que é legal você ter uma pessoa ali para cuidar disso. Claro. Para estar ajudando nessa segmentação. O que às vezes as pessoas pensam, o growth hacker, então ele é um CEO. Não. O cara de growth, ele não é um CEO. O CEO, ele cuida da operação. Né? O growth, eu falo que o pessoal de growth, ele é intrometido, porque a gente vai cuidar um pouco da operação. Beleza, a gente precisa de mais colaborador. A gente precisa, olha, tem um gargalo aqui nos dados da venda, tem um gargalo. Se o meu vendedor receber, todos os meus vendedores receberem um lead a menos por dia para atender, eu tenho um volume melhor de venda. Eu aumento meu volume de venda porque eu consigo vender com mais qualidade. Então, olha, eu preciso de um vendedor. Isso é um hack, por exemplo. Que é contra-intuitivo se você for pensar. É. Mas pode aumentar a venda. Exato, porque eu vou tirar um lead de cada vendedor, eles atendem com mais qualidade, eu pego esses leads que eu estou tirando de cada um dos vendedores, contrato mais um vendedor para atender eles. Exato. E aí eu calculo... Você aumenta o nível de assertividade dos vendedores. Porque eles não são sobrecarregados, eles não têm que ficar correndo ali para atender todo mundo no minuto que entra, por exemplo. Então, às vezes funciona. A gente vai calcular qual que é o limite de leads que o meu vendedor consegue atender por dia. É 10? É 15? É 20? Não é o quanto ele consegue mandar uma mensagem, quando eles conseguem atender realmente com qualidade. Entendi. Porque só mandar mensagem não vai converter. Porque além dos leads que, por exemplo, ele está pegando no dia, ele tem a carteira dele para trabalhar. Sim. Ele tem que fazer um trabalho ali, um processo de leads que estão há 3 meses, uma semana, 2 dias. Sim. Então ele tem que ter esse tempo. E aí entra, por exemplo, isso é um hack, né? Para a gente poder aumentar o resultado de vendas. E pensando nisso que você acabou de falar, né? Tá, eu não tenho um programador, né? Uhum. A minha empresa, vamos imaginar, por exemplo, ali um caso real, vai. Nós temos uma equipe lá de 3 vendedores, eu tenho ali um head de vendas, nós não temos um programador. Esse head, por exemplo, ele conseguiria ali desenvolver isso no Excel, por exemplo, esses cálculos basicamente assim para poder entender um pouco melhor a relação, para tomar decisões? Legal. Ou você acha que fica pouco demais ali? Talvez precisaria de algo mais parrudo para... Legal. Não, o Excel é um grande amigo no dia a dia, porque a gente consegue fazer essa automação de cálculos, né? Eu geralmente gosto muito de trabalhar no comercial hora a hora. O que tá entrando em cada hora justamente para a gente já corrigir naquela hora, por exemplo. Então, eu tenho ali, às vezes, o próprio head do comercial, ele tá ali com o time, ele já vai colocando o que tá entrando na hora. E aí, com esse dado que ele me te dá a hora ali, por exemplo, ou que eu vou ver na parte da manhã do meu dia, eu já consigo acionar o meu time de marketing e falar, olha, tá entrando pouco lead, tem alguma coisa errada. Ou na primeira hora do dia não teve uma entrada. Isso aí já me dá um dado que eu consigo falar, galera, confere se o pixel do Facebook tá direito, vê se a conta não foi banida, vê se tem saldo no Google. Por quê? Esses dados que ele já preenche, eles já me informam sobre a performance do momento inicial ou do meu dia a dia ali. E isso eu consigo conectar com outras linhas ali, outras plataformas de dados. Então eu consigo conectar com o BI para ter uma visão mais clara sobre esses dados, né? Ter uma visão mais direta, que eu bato o olho ali, eu já sei que tem algum problema. Então funciona bem sim. Boa. Ou seja, precisa buscar ferramenta, ter minimamente um conhecimento de tecnologia, nem que seja em termos de uma programação simples de Excel e tal, para poder fazer tudo isso. Acho que ter um CRM é fundamental para a equipe de vendas, né? Isso, CRM, principalmente para organizar o processo de funil mesmo, né? Para a gente ter uma nutrição desse funil, a gente falou aí do funil infinito, para que isso funcione. Né? Porque aí com o CRM eu consigo saber o que eu tenho de lead, qual lead eu vou tratar em qual etapa, para qual segmento de comunicação que eu vou encaminhar aquele lead, então é bem fundamental. E o CRM também, ele ajudaria você a extrair algumas informações para processo decisório de estratégia que vai vir antes, né? Para definir um pouco o perfil de quem é que está convertendo. Sim, o CRM ele me dá uma leitura do meu mercado. Né? Quem está chegando para mim, qual que é o perfil de cliente, qual que é a faixa etária, qual que é o sexo, de qual região. Então, através desses dados, eu consigo também ser mais assertivo na ponta. Cara, tá falando muito agora, não se fala em outra coisa a não ser o ChatGPT, né? E você já tá utilizando, óbvio, né? Já. Chega a ser redundante perguntar um negócio desse, né? Já sim. Assim, é uma mão na roda, cara, vou ser bem sério. É muito
Ele ajuda principalmente quando a gente fala é, de escala, que é uma coisa rápida. Então, você chega ali, você conversa com ele, dependendo da sua dúvida ou do que você precisa, principalmente alterações do dia a dia que são tem que ser muito rápidas, para a gente não perder dinheiro, para a gente fazer o investimento tá valendo. O ChatGPT tem me ajudado nas últimas semanas, sim. E, inclusive, se fala-se muito dos hacks do chat GPT, né? Uhum. Seria o que você perguntar para ele, como perguntar, seria isso? É, a IA ali, ela é capaz de te promover as informações, mas ela ainda é confusa, ela aprende com a gente, né? Igual a Siri, ela aprende com a gente no nosso celular, né? Ele vai aprendendo conosco. Então, isso é um ponto que é um pouco, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque não necessariamente o que ele está me respondendo, ele entendeu o questionamento que eu fiz previamente para ele. Então, ele está me trazendo uma informação, às vezes o pessoal que está usando aí fazer trabalho de faculdade, você tá pedindo uma referência para ele, ele tá te dando uma referência com o nome do autor errado, por exemplo. Então, isso eu tenho reparado que vem acontecendo. Entendi. Mas pensando, por exemplo, hoje, onde que você mais tem utilizado estrategicamente? Legal. Para desenvolver comunicação de acordo com o meu público. Eu acho que, assim, para ele te dar uma cópia ali assertiva, você pedindo o modelo de cópia assertiva para ele, né? Que comunique com o público que você está pesquisando, que você está trabalhando, ele te traz ali algumas opções, às vezes, que você vai pegar, você vai, né, desenvolver em cima daquilo, mas ele já te traz um processo de poupar um tempo de estar pensando em temas, em estar pensando em o que vai converter, o que não vai, então ele entrega isso já para você. Substitui o copywriter, no caso, né? Delicada essa pergunta. Olha o corte aí. Essa pergunta é muito delicada. Essa pergunta é muito delicada, mas não, eu acredito que não. Eu acho que pode vir para somar, porque a gente ganha tempo. O trabalho de copy é um trabalho que gasta Sim, tempo, sim. né? E é um trabalho que todo dia a gente está pedindo mais e mais coisas aí. Meus copywriters que me desculpem, mas todo dia a gente está pedindo coisa. Cara, olha, precisa de mudar, principalmente quando a gente fala de teste, né? Teste a gente tem que mudar a copy, a gente tem que mudar texto, a gente tem que testar SEO. Então, o ChatGPT, ele já avalia isso pra gente, ele entrega uma mão ali pra gente. E aí é o processo, em vez do copy agora, ao invés de trocar o copy vai ficar expert no ChatGPT para saber extrair o máximo dele, para ser muito mais ágil o trabalho dele. Até porque também não é só pegar aquilo ali e tá pronto, né? Exatamente. Você vai ter que ajustar, Exato, vai ter que... exatamente. Você pega aquilo ali, você trabalha em cima, mas ele já te dá uma linha de raciocínio, Sim, que geralmente é o que às vezes você gasta mais tempo do que para escrever, por exemplo, é ter uma linha de raciocínio coerente, sim. né? Então ele já te... Ou até para montar o roteiro para poder iniciar Exatamente. todo o processo. Exatamente. Então ele faz a gente ganhar tempo, né? Eu venho utilizando ele muito nessa questão de ganhar tempo no dia a dia. Para termos de programação, já tem gente utilizando, inclusive, para poder começar a escrever ali alguns comandos de programação. Você já teve experiência nisso também? Não cheguei a fazer, tava assistindo até uns vídeos, o pessoal tava desenvolvendo quase que aplicativo já com o chat GPT. Cara, que Mas ponto que nós chegamos. eu comecei a ver uns vídeos sobre isso, mas eu falei, cara, tô indo muito além ainda, que eu fico- chegou um ponto que já tá dando um pouquinho de medo do que era cabível de ser feito ali ou não. Mas eu vi, tem um pessoal desenvolvendo, são os hacks literalmente do ChatGPT, eu vi o pessoal fazendo muito para copy, para já voltar para o anúncio criativo, imagens, fotos, né? Então ainda não cheguei nesse ponto de utilização, mas pretendo. Onde é que a gente vai parar? Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro, né? Pois é. Hum. Por isso que já tem lugar que estão banindo já, né? Uhum. Itália mesmo já Itália, né? baniu. Depois da foto do Papa, baniram. Mexeu com uma coisa muito sensível, né? Como que a inteligência artificial ela consegue pegar uma imagem, criar uma imagem que foi divulgada nos canais de notícia ao redor do mundo, né, canais importantes, né, de notícia divulgam a imagem, né, ao redor do mundo, e depois de um tempo, de uma semana, eles vão descobrir que aquela imagem é falsa. Então, assim, foi uma coisa criada tão perfeitamente que chegou a ser um assunto global, É. né? E qual que é a capacidade que a gente tem de desenvolver com essa inteligência artificial questões, né, desse tipo? Porque quando você começa a ter uma inteligência que faz isso, e você entra em aspectos, por exemplo, Estados Unidos, né, chegando a eleição presidencial, eleitoral, pô, o que uma inteligência artificial já não é capaz de fazer para mudar fatores políticos, sociais, econômicos? Então é perigoso. Até porque também até a pessoa que conhece
ela vai duvidar se aquilo não era verdade mesmo, né? Exatamente, exatamente. Porque você também tem a questão da voz também, né? Que hoje você tem inteligência artificial que já pega a voz, né? Daqui a pouco vão fazer o nosso podcast aqui, né, cara? Não, eu tava vendo um vídeo de uma menina que ela usou um aplicativo de voz, pegou a voz de uma influenciadora e fez um pedido no McDonald's, o McDonald's mandou, achando que era influenciadora, ela nem pagou o McDonald's mandou de brinde pra ela. Caramba. Então, assim, é um nível realmente um pouco perigoso para algumas coisas. É, pois é. Cara, que coisa, né? Tudo isso aí, vamos ver onde que vai parar, né? Sim, Mas uma coisa que não dá para se falar, não dá para se negar em relação à sua profissão, é que desde 2014, quando você começou, acho que assim, o negócio assim, ele evoluiu numa proporção assim inimaginável, né? sim, Tanto o nível de recursos que você tem hoje, quanto o nível de possibilidades que você tem. exato. Era muito engraçado. Esses dias eu peguei o Google para mexer no Ads, eu olhei e falei, gente, eu não lembro. Tá totalmente diferente do que eu já mexia há 3, 5 anos atrás. E a possibilidade de mercado do que você pode fazer muda realmente. Por quê? Quando você tem ali o Growth Hack mesmo, né? Como ele é hoje, né? Porque o nome Growth Hack, né? Porque era uma coisa que acontecia, mas não tinha o nome, né? O Sam Ellis deu ali esse nome realmente porque ele criou a metodologia. A gente começa a ter isso no mercado, porque existe um nome para o que é feito, né? O mercado começa a se comportar, a querer trazer isso para ele. Então você começa a ter plataformas de automação, né? Que trabalham com esse foco, plataformas de CRM, integração, plataformas que desenvolvem funis de vendas todos integrados, porque o mercado entende que já existe aquele serviço e ele tem uma força. E principalmente depois aí, né, da pandemia, do coronavírus, cresceu muito, na verdade, ao longo da pandemia. Por quê? Os negócios começaram a ficar muito digitalizados. Uhum. Tudo tinha que estar digital, né? A gente podia sair de casa para vender, a gente tinha que vender pela internet. Então, criou uma força nesse processo de growth, de crescimento, de escala muito grande, tá? Tanto a quantidade de profissionais hoje você acha no mercado, né? Quando eu comecei, é, pouquíssimas pessoas. Eu acho que fui ter um professor mesmo que é de growth em 2019, que eu fui parar para assistir uma aula de um cara que era professor de growth, né? Então foi o quê? Então, até então, você foi autodidata. Autodidata. Então, assim, eu tinha aulas, fiz uma especialização na Universidade de Dubai, que eu tinha aulas com caras de administração, o cara de negócio, o cara de marketing, um cara mais focado em publicidade, mas não tinha o cara do growth. Eram várias pessoas, eles me ensinavam growth, ensinavam, né? Então, assim, fui ter uma aula com um cara que fala, não, eu realmente faço growth, eu sou de growth, em 2019, né? Lógico que antes deveria ter, eu não pesquisei, mas em 2017, quando eu fiz minha especialização, não existia, né? Então, hoje isso é legal, porque é o que o mercado precisa hoje, né? E cabe a gente entender e dosar também até onde o que a gente quer fazer é viável. Porque eu vejo muito hoje o mercado fala em growth, fala em tráfego. Sim, está muito conectado ao tráfego, né? Isso, Até porque tráfego é a palavra da vez, né? Hoje se fala muito de tráfego. fala É muito o em gestor de tráfego. tráfego, é o tráfego que as empresas precisam, ou seja, tá todo mundo falando de De tráfego, né? tráfego. Mas e aí, te perguntando, se você amanhã a Meta e o Google fechar as portas do nada, O que que vai que fazer? que vai fazer? É. Né? Existe um livro que eu gosto muito, que ele chama 19 canais de tração. Uhum, Esse livro ele fala realmente sobre 19 possibilidades, 19 canais que você tem para tracionar o seu negócio. uhum. Realmente, o tráfego tá ali, ele é um deles, mas ele não é a nossa única opção, né? Às vezes eu vejo muito empreendedor batendo a mão, batendo cabeça com o tráfego, que não tá vendendo, meu produto não funciona. Você já pensou se esse é o canal que seu lead tá? E sem contar também que existe a lei da oferta e da procura, né? Então o tráfego está muito mais caro hoje, né? E não Exatamente. para de crescer o preço, né? Exatamente, muito mais caro. Porque o volume de pessoas não cresceu na mesma proporção que o volume de empresas e pessoas anunciando para essas pessoas, né? Exato. Você pega ali, chega na semana da Black Friday, é quase possível Impossível, anunciar. sim. Né? Natal, assim, fica exorbitante o custo. Então, tá muito procurado, muito concorrido e as empresas estão a felicidade, né? Hoje, o Google, a meta a quantidade de gente anunciando com eles. O que acontece muito, que eu vejo muito a gente aumenta a oferta, exatamente por tráfego, a gente não tem lead na ponta, cliente suficiente na ponta para isso e a gente começa a ter empresas quebrando, empreendedores que, né, estão investindo ali, que acreditam muito nisso fechando ou não tendo mais dinheiro para tocar seus negócios justamente por isso.
Boa. E dentro do seu trabalho hoje, né? Como é que você ajuda hoje as pessoas, né, na estratégia de growth? Legal. Eu gosto sempre de ter ali comigo primeira coisa, um diagnóstico da empresa. Mas acredito que o principal é a gente entender processo comercial. Quando eu falo processo comercial, é de atração até o fechamento desse cliente. O que eu estou fazendo para trazer? Então, a gente faz essa avaliação, quais canais que eu estou utilizando, quais canais que eu posso testar. E aí tem uma metodologia que eu gosto muito, que é o ICE Score, que é basicamente a gente coloca ali os 19 canais, avalia qual que é o que a gente consegue fazer dentro deles naquele momento e o que faz sentido para o nosso negócio, né? E depois a gente cria um framework, um Bullseye Framework, que são os 9 canais que a gente selecionou. Dos 9 você vai escolher 6 e dos 6 você escolhe os 3 principais. Ou seja, você tem 3 canais para você testar, 3 formas de estar trabalhando no seu negócio. Se nenhuma dessas 3 funcionou, você tem mais outras 6 que você deixou separado e assim você vai ter uma linha de raciocínio para fazer os testes, alavancar o seu negócio. Então, por exemplo, 9 canais, depois você separa 6, depois você separa 3 principais. Isso, dos 19, você vai escolher 9 ali. Do 19, escolhe 9. Você escolhe 9. Desses 9, você vai escolher 6. E qual o critério que você usa para fazer essa escolha? Legal. O que é o critério? Basicamente, ele se baseia em o que a gente consegue fazer e quão efetivo é. Então, a gente faz ali um cálculo. Geralmente, se você tiver um time, você conversa com o seu time ali de vendas, de marketing, né, de produto, para você entender, olha, o que disso que a gente consegue fazer e qual que é a efetividade, né, de retorno sobre o que eu consigo fazer. Porque você pode conseguir fazer vários eventos, né, ter uma possibilidade de produzir eventos, por exemplo. Mas não é o que o seu público vai lá consumir. Então, beleza, eu tenho a possibilidade, mas eu não tenho, não é relevante para a gente naquele momento. Então, dessa forma, você consegue entender qual linha de raciocínio seguir com sua empresa estrategicamente. Pô. E sempre, quando a pessoa começa a olhar sobre o conceito de canais, ela vai perceber que tem canais subutilizados, tem canais que ela desconhecia que poderiam ser utilizados, tem canais que poderiam ser potencializados que não são potencializados. Ou seja, sempre vai achar problemas em canais. Exato, porque um dos canais é vendas, inside sales, né? O vendedor. Uhum. E se eu fizer um bot pro meu atendimento, por exemplo, no horário que não tem comercial? Será que eu vou aumentar minha quantidade de leads? Será que o meu lead que não me responde às 8 da manhã, né? Porque ele entrou em contato meia-noite, meu vendedor chegou às 8, ele ficou no vácuo ali, não tinha ninguém para conversar com ele. Será que se eu tiver um chatbot, por exemplo, para mandar um oi, estamos fora do horário, retorne mais tarde, vai melhorar? Então, por exemplo, é um problema que tem dentro do seu canal. O e-mail, pessoal, eu escuto muito, e-mail não dá retorno. Escuto muita gente falando comigo, Vitor, mas e-mail não dá retorno, e-mail não dá retorno. Você manda o e-mail correto? Né? Você manda um e-mail falando do seu produto, manda um e-mail de bom dia. Manda um e-mail pro seu cliente, pro seu lead, no final de semana, manda uma receita de bolo, dependendo do seu produto. Ele vai lembrar de você. O e-mail não é, às vezes, para você vender. É para você fazer lembrar que você tá ali. Porque na hora que ele precisar, já que ele lembra de você, ele vai te procurar. Então, sempre tem algum detalhezinho que a gente consegue testar ou melhorar para fazer isso acontecer. Boa. E com relação aos canais, né? Continuando a falar sim. sobre isso. Sai 19, 9, 6 e 3. Uhum. Por que 3 canais? Legal. É um número interessante que a gente consegue testar, ter uma visão. Não é quem quer dar o passo maior que a perna, Sim. né? Então, os 3 canais é o que a gente consegue trabalhar de uma forma efetiva, né? De uma forma que a gente consegue levantar aqueles dados, a gente consegue avaliar e a gente consegue até conectar essas estratégias. Não que as outras que a gente separou, a gente não vai estar rodando, uma coisa não impede a outra. Mas o nosso foco naquele momento é estar avaliando esses 3. E aí, depois que eu avaliei os 3, aí sim, eu vou saindo do círculo e vou caminhando rumo aos 9, né? Por quê? Um canal não impede o outro, mas Sim. eu tenho que ter um foco naquele momento para fazer dar certo. Se eu não tiver um foco, dificilmente a gente vai conseguir sair do lugar. E você faz como que você ajuda essas empresas? É curso, é uma mentoria? Legal. Tem empresas que eu dou mentoria e empresas que eu dou consultoria. Quando eu dou mentoria, é mais no foco educacional para o pessoal que já está ali. Então, a gente tem
é um profissional que ele quer aprender um pouco mais sobre o mercado, ele quer entender um pouco mais sobre análise de dados. Então a gente acaba treinando esses profissionais, mas num sentido mais educacional, para que eles tenham esse conhecimento. E quando a gente já entra no processo de consultoria mesmo dentro da empresa, é literalmente chega lá, pôr a mão na massa, olhar para os dados, falar, olha, você tem que melhorar isso, você tem que demitir, você está com mais funcionário do que você está conseguindo manter, então é uma visão ali realmente mão na massa dentro da empresa. Pô. E às vezes são decisões difíceis para São. essas empresas. Eu tive um caso de uma empresa que eu dava consultoria que eles começaram vendia, começava a entrar lead, cliente, contratava vendedor. Começava a entrar lead, contratava vendedor. Chegou um ponto que eles tinham 45 vendedores a mais do que eles precisavam. 45 vendedores? A mais do que eles precisavam. Qual era o tamanho do time de vendas? 90 pessoas. Ou seja, 50% do Eles time tinham o dobro da desnecessário. capacidade que eles precisavam. Eles tinham o dobro de vendedores que eles precisavam. Por quê? Começava a vender o head deles, o head de crescimento deles, ia lá e contratava. Começava a vender, contratava. Ele não parava para fazer aquilo que eu te falei. Qual que é o limite do meu vendedor de atendimentos? Quantos que ele atende com qualidade? Né? Olha, eu tenho sazonalidade. O mercado ele não vende igual todos os meses, ele não funciona, ele não entra todos os meses iguais. Então eu tenho uma sazonalidade. Tem meses que são horríveis. Tem meses que a gente dá vontade de sentar e chorar de desespero de tão pouco cliente que a gente tá trazendo. E aí isso não foi avaliado, isso não foi levado em consideração e a empresa acabou tendo que fazer esse corte. Porque era isso ou assim... Ou seja, estava prejudicando a margem. E o head, ele foi embora junto? Até a última vez que eu estava lá, não, mas acredito que ele tenha ido, sim. Acredito que sim. Porque é uma decisão realmente muito... contratar é muito fácil. Sim. Qualquer hora você fala, eu preciso de mais alguém de marketing na minha empresa, mais no social media, é muito fácil. Mas realmente você está explorando com o seu colaborador o máximo, você está extraindo dele o máximo, você está direcionando ele da forma certa, você está utilizando com ele uma metodologia para aplicar com ele o projeto e acompanhar, uma sprint que seja, uma daily com ele, né? Você está fazendo o processo, né, da forma Scrum, gosto muito de fazer, né, de uma forma inteligente. Então, se isso está acontecendo e realmente, né, não tá dando conta, ok, é interessante. Mas só porque você está achando que precisa, necessariamente você não precisa. Até porque muitas vezes o time que está lá, você não está chegando que tem ociosidade que poderia ser resolvido através de uma metodologia. Exatamente. É muito comum você ter time ocioso, mas você não tá ali dentro acompanhando televisão. Quando eu falo ocioso, tá, gente? Não é que o pessoal não tá trabalhando, não. É questão que tem um tempo ali que ainda dá para você encaixar mais Ou às vezes não tem priorizações, né? Talvez ele está focado em projetos que não são projetos necessários ou rentáveis, que poderiam ser descontinuados e focar num projeto novo que vai gerar resultado e que você contrataria outra pessoa para tocar, por exemplo. Exatamente. Aí entra, por exemplo, fazer uma sprint. Pô, vamos sentar aqui, senta com o seu time de marketing, toda segunda-feira, final do dia, início do dia, senta com o seu time e fala, olha, para essa semana, o que vocês têm que fazer? Dá uma olhada com eles, como é que tá a linha deles, olha, fulano a Paula tem 2 demandas por semana. Eu falei, não, pera, tem alguma coisa errada. Por quê? Como pode ser só 2 demandas? Como pode ser só 2 demandas para 7 dias? Para 5 dias de semana? Então, assim, é interessante você sentar e ver isso, ter essa visão do projeto e até para as pessoas ali dentro, elas terem a visão do que elas estão fazendo, né? Porque, às vezes, não tem a comunicação, então... Um social media, ele não sabe o que o meu videomaker está fazendo, que não sabe o que o design está fazendo, que o desenvolvedor do site está fazendo, e aí começa a chegar só demanda. Mas ninguém tem a visão do projeto como um todo, né? Isso funciona também na interlocução ali entre marketing e vendas. Senta com o seu gerente de vendas e seu gerente de marketing uma vez por semana e fala com eles, olha, como é que vai ser a semana de vocês? Conta um pro outro. Eles vão entender o processo como um todo, eles vão entender o que está acontecendo como um todo. É muito importante, às vezes o pessoal fica muito assim, o vendas não pode saber do marketing porque depois, se entrar pouco lead, usa como muleta que é a culpa do marketing. Não, o vendas tem que saber como é que o marketing está funcionando, justamente para se entrar pouco lead, ele saber que tem algum problema lá, que ele tem que correr atrás, ele tem que saber a meta da empresa, né? Ele tem que saber o quanto a empresa quer vender, porque se isso não está claro para o time, não está claro para todo mundo, não adianta a gente cobrar deles, né? Eles estão cegos ali dentro da empresa. E quando que, às vezes, uma ferramenta resolve ali um problema
grande que existe, só que a galera não sabia que existia uma ferramenta ou, enfim, não se deu o trabalho de colocar uma ferramenta para corrigir. Desde automação que você vai incluir, desde um CRM. Legal. Eu vejo muito pessoal de CRM, é um caso clássico. Clássico. O pessoal Sempre não tem. tem CRM e está perdido, O né? pessoal não tem CRM, tá perdido e tem 10 planilhas no Excel que fazem às vezes do CRM. Ou 30 abas no Trello só de CRM, né? Tá perdido. E assim, às vezes, acho que não é nem a plataforma em si que resolve o problema, mas às vezes a pessoa tem, o CEO, ele tem medo de investir R$ 100 por mês para ter uma plataforma que na verdade vai fazer a rentabilidade dele aumentar, por exemplo, né? É, Ainda existe esse tipo de Existe, pensamento? existe esse pensamento, existe. Existe, vamos fazer uma automação vamos montar uma plataforma que automatize e-mail, por exemplo, o que faz automação aí de WhatsApp, tem plataformas com os preços muito bons aí no mercado, não, mas eu não vou investir R$ 280 por mês. Mas peraí, você tá pagando R$ 2.000 pro funcionário, você quer contratar, mas você não paga 280 para plataforma que vai fazer 10 vezes aquilo, porque vai automatizar. Existe, ainda existe. Existe isso. Que coisa, né? Existe, que às vezes a gente escuta ainda tem coisa pior, a gente escuta algumas coisas piores ainda, mas tem. E ferramenta subutilizada ou ferramenta que o time simplesmente ignora a existência lá, isso também acontece muito. Acontece muito, é muito comum, eu tive um caso, o pessoal tava pagando R$ 6.000 de automação do RD por mês. 6.000. 6.000 para uma conta. Quantidade de leads que, né, vai pagando pela quantidade Sim, de para leads, quantidade de leads, né? tinha muito lead, 6.000 por mês. E aí eu cheguei na empresa, olhei e falei, pessoal, deixa eu ver como é que vocês estão usando as campanhas do RD, o que vocês estão fazendo. É que eu falei, não, o cara paga R$ 6.000 por mês de RD, as campanhas devem ser maravilhosas, deve ter cada e-mail lindo. Eu peguei os e-mails para abrir, eles mandavam um e-mail por semana, uma newsletter. O RD não era alimentado, já deveria fazer uns 3 meses, porque eles alimentavam com a planilha, com o CRM, não era integrado, mas eles exportavam e alimentavam o RD. Devia ter uns 3 meses que não era alimentado com os leads novos que entravam. E eu acho que tinha duas campanhas com 3 e-mails, 2 e-mails cada uma, e assim, não eram disparados nem nada. Falei, Nossa. ô, gente, vocês têm duas opções. Cancelo, porque o que é mandado, né? Mandar uma newsletter por semana, do jeito que está sendo Você mandada, usa uma e outra não, ferramenta. e não ter, dá no mesmo. Sim. Entendeu? Às vezes o não ter, você economiza R$ 6.000 por mês. Ou então, vocês vão fazer isso acontecer direito. Optaram por fazer acontecer direito. E realmente, gerou um resultado legal, porque a gente pegava os leads sem interações, por exemplo, e fazia disparo, então teve um resultado interessante. Mas estava subutilizado E gastando muito. e gastando muito. Muito. E isso acontece muito. Às vezes contrata uma plataforma ali no calor do momento. Nossa, vi tal plataforma na internet, parece ser maravilhosa. Nossa, incrível, faz isso, aquilo. Vai disparar SMS, vai automatizar, vai ter um chatbot que conversa diretamente com o meu cliente na hora que ele entrar. O cara empolga na primeira semana. Na segunda semana, o time está tão atarefado quanto as demandas foram surgindo que quem estava responsável por aquele projeto deixou de lado. E se não tiver uma pessoa responsável para tocar o projeto, é que não vai entrar mesmo, né? Não, eu falo que todo filho tem que ter um pai. Todo filho tem que ter um pai. É. Então, qualquer coisa que chegar, vamos desenvolver. Qualquer desenvolvimento que chegue, qualquer projeto que chegue, pode ser do mais simples. Como, por exemplo, fazer uma releitura do site ali, mudar a cara do site, né? Uma coisa que vai precisar de um design. Beleza, quem que é o responsável? Quem que eu vou cobrar por isso? Eu acho que isso é o mais importante, né? Você tem lá um time de tráfego, às vezes terceirizado, por exemplo. Cada reunião que eu fazia com eles entrava um cara diferente. Nunca era o mesmo. Falei, gente, ó, vamos combinar? Vai ser só o fulano para falar comigo, porque na hora que eu precisar de cobrar, que eu for reclamar, ou que se precisar de ser cobrado também, eu sei para quem que eu falei. Se todo dia uma pessoa do time de vocês vem conversar comigo na reunião, depois na hora que tiver algum problema, para quem que eu vou cobrar? Para quem que eu passei a demanda? Entendeu? Então é importante ter uma pessoa focada, uma pessoa que é o ponto focal, que seja, né, o pai ali daquele projeto. Ó, quando você fala em termos de consultoria, normalmente isso tem começo, meio e fim. Quanto tempo dura uma consultoria hoje de growth? Legal, depende do nível, do que a gente tem para resolver. Aham. Consultoria, geralmente, a gente faz a avaliação, o diagnóstico e ela é pela entrega. Então, ela é pelo solucionamento da sua dor. Tem dores ali que a gente vai solucionar rápido. Por exemplo, cortar os 45 vendedores.
O problema basicamente foi solucionado. Lógico, tinha outras questões técnicas, mas isso é um problema que se soluciona ali, se você tiver um RH robusto em uma semana, por exemplo. Agora, se realmente é um problema que você tem que fazer muitas testagens e realmente você tem um gargalo muito grande, um teste em média, para ele ser muito efetivo e dependendo, pensando, por exemplo, em plataformas, é um teste de no mínimo aí 7 dias a 20 dias. Por Porque aí quê? você vai ter que validar as possibilidades todas. Exato, porque na verdade fazer um teste, você vai rodar um teste. Ele vai gastar ali pelo menos uns 7 dias a 20 pra você ter o dado dele correto. Uhum. Porque se eu testar alguma coisa por 4 dias, eu não tive resultado suficiente para falar se está verídico ou não. Então, por exemplo, para pessoas que estão começando, primeiro mês, né, o empreendedor abre um negócio hoje e ele precisa de testar, levantar público, pegar coisa na meta, precisa de fazer uma avaliação para entender como ele vai ser assertivo nas campanhas dele. O primeiro mês dele é para isso, o primeiro mês Uhum. inteiro. Porque aí sim a gente gerou dados, a gente viu o que deu errado, o que não deu. O Pixel começou a aprender um pouco sobre o público para você no segundo mês fazer essas correções. Então varia muito. Quando é processos comerciais, por exemplo, tem que desenvolver um playbook do comercial. Vamos desenvolver um livro de operações do comercial que não existe. Né? Acontece muito também. Cada vendedor vende de uma forma, alguns dão certo, outros não dão, e a empresa às vezes não sabe o que está acontecendo que ela não vende. Então, cada vendedor, não existe um processo de vendas ali dentro. Processo de vendas, no mínimo 3 meses. Por quê? Você tem que entrar na empresa, sentar com o time, conversar, ver o dia a dia, ver como é que tá vendendo. Às vezes você abre até as conversas dos vendedores para você ler, para você ver como é que o vendedor tá vendendo ali dentro. Então, poxa, pega lá. Entrou 10 leads, só 5 fecharam. O que que o vendedor fez nos 5 que não fecharam? Né? Como foi o áudio que ele mandou? Então, a gente vai pegando e avaliando todos esses detalhes e isso gasta um tempo. Você gasta ali no mínimo um mês, dependendo do tamanho do time, para fazer isso. E aí, dentro disso, você já vai fazendo as correções e montando, por exemplo, um playbook, um treinamento para esse time. Ó, muito bom. E curso? Tem curso hoje para isso? Legal. Eu gosto muito Eu sou mentor no Gama, que é um programa de desenvolvimento de startups. Não, perdão, programa de desenvolvimento de profissionais do mercado digital. Na verdade, eu era mentor, porque o Gama agora eles tiraram lá a parte de growth, estou muito triste com eles. Agora estão focando só em mais focado em dev, tiraram a minha parte, o que não deixa de ser um pouco de growth, mas focado específico não. Mas hoje a gente tem algumas plataformas que trazem um pouco dessa metodologia. Por exemplo, a Lura, uma plataforma online que ela possibilita bastante, né? Tem uma gama de cursos, mas tem uma interessante para você começar a estudar. Mas eu falo assim, quem quer aprender Growth, a primeira coisa que tem que fazer é pegar o livro de 100 anos lá, o Growth Hacking, e ler. Uhum. Por quê? É uma metodologia, uma forma de pensamento. Então, ali dentro você vai entender, poxa, eu gosto da parte de produto, eu quero ser growth, mas eu quero entender de produto. Vai lá, aí você vai estudar um pouco de produto, vai estudar um pouquinho de vendas, você vai estudar um pouquinho de marketing. Quando eu falo um pouquinho, tá, gente? É bastante. Sim. Mas isso é importante. E você acaba que sempre tem um curso, né? Os cursos aí na internet que eles aplicam isso. Confesso que a minha formação ela é um pouco mais mercado e comigo mesmo. Mas a gente acha assim. Boa. E para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, Aí tem meu LinkedIn, LinkedIn, né? João Vitor Menino. Pode ficar à vontade, me adicionem lá, me sigam, tá? Eu posto bastante coisa, principalmente de eventos, né? Tava, inclusive, acelerando algumas empresas no Bossa Summit esses Ah, no Bossa dias. No Summit. Bossa, tava lá dando uma mentorada com a galera, então tem bastante coisa lá legal. Pô. Cara, o incrível, né? O que a Balsa criou do ponto de vista de ecossistema de startups, né? Sim, sim. Já trabalhei muito com empresas com Venture, né? Venture Capital, Venture Builder. E o Bossa, ele é um polo interessante para a gente conectar essas empresas com investidores e para a gente também descobrir novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas no mercado, né? Então bem legal o trabalho que eles estão fazendo. É, maravilhoso. Cara, incrível. Nosso papo aí muito, muito, muito importante e válido para as empresas, né? E eu tenho plena certeza assim que ainda tem muita coisa para ser trabalhada em termos de estratégia de crescimento para as empresas, como
como uma área, né, diferente do que é a visão só de marketing e vendas, né? Mas como estratégia ou como você falou, né, a questão toda desenvolvimento do pensamento, né, de crescimento, né, que é o desenvolvimento do pensamento de growth, né? Então, obviamente, essas referências que você deixou vai ajudar muito essa galera para poder entender, né, como que elas podem evoluir nesse aspecto. É uma temática para mim que se conecta total, né, com aquilo que eu curto no dia a dia, né, porque a gente sempre busca possibilidades aqui dentro de gerar mais resultado para os nossos negócios, né? Então, é uma coisa que eu sempre gosto muito de estudar. Então, quando eu vi que você viria para cá e ter a oportunidade de a gente compartilhar aí o nosso conhecimento aí, muito bom. E eu quero agradecer a sua participação, né? E deixar para você dar aí uma mensagem final para a galera. Beleza, Anderson, muito obrigado, pessoal. A mensagem final, essa sempre me pega, mas eu gosto de uma frase muito boa que é: o feito é melhor do que o bem feito, né? O ótimo é o inimigo do bom. Por quê? Às vezes a gente tem ali uma ideia, a gente tá com aquilo na cabeça, mas a gente quer aperfeiçoar tanto, né? Ao ponto da gente acabar no final trazendo algo muito bom, mas que não funciona para o nosso mercado, para o nosso cliente. Então, growth é isso, cara. Você tem uma coisinha mínima ali, já testa ela, bota na rua, pega o seu produto, coloca para rodar, vai pro mercado, não tenha medo do seu cliente falar que não gostou, porque é melhor do que a gente chegar lá na frente e ter que retroceder com todo o trabalho que a gente desenvolveu. Muito boa essa ideia. É isso aí. E com essa mensagem aí, queremos deixar para você o incentivo para que você continue acompanhando aqui os nossos podcasts, também os conteúdos todos que nós postamos aqui no canal da Tactus, e também que você possa compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. João, obrigado, Meu cara. Muito obrigado. Tamo junto e até um próximo podcast.